Você sabe me dizer o que significa educação? Quais são os tipos de educação? Legal, Fabiano. Então, entrando neste contexto específico, educação vem do latim educare, que é basicamente educar, instruir, que é a junção de duas palavras, exducere, que seria para fora, e ducere seria liderar, guiar. Ou seja, seria guiar a pessoa para fora do seu ambiente de conhecimento, ou seja, levá-la ao ambiente externo onde ela não tem esse conhecimento, para que ela possa conhecer coisas novas. Então imagina que você está, por exemplo, dentro de uma caverna, dentro da sua casa, a partir do momento que você abre essa porta e que você sai para o ambiente externo, você começa a conhecer outras coisas. Então esta é a etimologia da palavra, ou seja, a origem da palavra. E aí você questionou em relação aos tipos de educação. Eu acho que é um gancho legal para a gente começar, para o pessoal entender e às vezes perceber que a educação não é só aquele curso que você faz ou aquela faculdade, que na verdade nós temos 3 tipos de educação. Nós temos a educação formal, a não formal e a informal. Então a educação formal é aquela educação tradicional. Então a educação, por exemplo, de fazer uma faculdade, de fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, a mais tradicional que nós temos. Aí a pergunta que fica é, será que nós só aprendemos na faculdade mesmo? Ou será que tem como obter conhecimento fora da faculdade? Legal. Obviamente, a gente sabe que tem outras maneiras de obter conhecimento, que daí já entra na educação não formal. A não formal é aquela que não há uma entidade certificadora, um ministério por trás, o Ministério da Educação não regulamenta, mas é a educação onde a pessoa faz cursos de aprofundamento. Por exemplo, eu preciso desenvolver Excel. Eu vou fazer um curso de Excel numa escola de cursos. Preciso desenvolver meu inglês. Eu vou escolher uma escola de inglês e vou fazer um curso desse. Eu preciso, por exemplo, desenvolver habilidades de liderança. Então eu vou ver quais cursos de liderança tem no mercado e eu vou fazer um curso desse. Então, isso hackathon, por exemplo, essas maratonas que o pessoal tem imersão, passa 2, 3 dias lá trabalhando soluções para problemas. Show de bola, com certeza são formas de educação não formal. E aí depois a gente pode até comentar um pouquinho sobre a diferença de curso, de workshop, de treinamento, falar um pouquinho desses temas que são interessantes também. Legal. E, por fim, a gente tem a educação não formal. A informal, né? Desculpa. Isso, E a informal é o quê? Ela é aquela educação onde a gente busca, trabalha o processo de autoaprendizagem, onde a gente não tem um processo claro de educação, mas a gente vai adquirindo conhecimentos de diversas fontes distintas e a gente vai aprendendo e crescendo com aquilo. Legal. Então, por exemplo, pode ser um bate-papo que você está tendo com a pessoa com mais experiência que você, algum processo até de mentoring que a gente conversou, né? Eu tenho um problema específico e eu estou conversando com o meu mentor ou com uma pessoa que já tem mais experiência que eu naquele processo e ela está me explicando, William, se você fizer assim, assim, assado, eu já fiz, dá certo. E você está adquirindo conhecimento dessa forma, de maneira informal, mas você está absorvendo e aumentando a sua capacidade de conhecimento. Muito legal. Então a gente trabalha nossas competências, a gente sabe que existem competências técnicas e comportamentais. Na educação a gente trabalha elas de forma integral, acredito eu. Óbvio que algumas puxam um pouco mais para um lado do que para outro. Mas então basicamente a gente tem a formal. Se eu entendi direito, a formal são os colégios, faz parte da faculdade. É essa que todo mundo está acostumado a viver desde o colégio até uma possível faculdade, uma pós-graduação. Exatamente. Essas são as formais. Legal. É aquela que você tem um processo, você tem provas para você fazer, você vai passando de etapa em etapa e você vai crescendo. E tem por trás geralmente o quê? Um órgão regulamentador. Ou seja, tem um MEC por trás do Ministério da Educação, onde ele dá diretrizes de como educar. E aí você tem que seguir, o colégio, a faculdade, ela tem que seguir aquelas regras, aquelas diretrizes, para que ela possa realmente aprovar o aluno nesse processo. Legal. Aí a não formal e a informal, que de repente pode causar dúvida, a não formal são cursos também, que de repente até dão algum certificado, alguma coisa, ou de repente os próprios cursos nas plataformas que a gente está acostumado a estudar, que a gente vê que hoje tem bastante plataformas. E a informal já seria você aprendendo sozinho, correndo atrás, se estudando, talvez a própria autopesquisa, talvez eu acho que caia na informal, né? Sem dúvida nenhuma. Então os cursos, se você for observar, eu posso dar um curso, por exemplo, de eletricista,
E eu não vou ter um MEC por trás, eu não vou ter um engenheiro, um CREA por trás que vai estar regulamentando isso, dizendo, não, o curso para ser eletricista precisa ter isso, o conteúdo é esse, etc. Mas ainda assim tem um baita valor, né, William? Vamos falar a verdade. Sem dúvida. Então, o curso ele vai agregar no seu currículo, sem dúvida nenhuma. E esse valor, o que difere aí um curso bom ou um curso não tão bom assim? Difere basicamente o profissional que vai ministrar, a capacidade da escola, da instituição que está ministrando esse treinamento, mas basicamente não há um processo formal, um processo legal por trás, regras, diretrizes específicas para aquilo. Eu posso formar um curso, por exemplo, de eletricista, onde eu vou abordar alguns aspectos específicos. Eu não sou obrigado a abordar 50 pontos ou 10 pontos que alguma instituição, algum ministério, por exemplo, me passa.